Hoje vamos falar sobre a importância de conhecer a Deus. A palavra nos diz que a vida eterna é essa, é conhecê-lo. Esse é o caminho para a gente viver uma vida de valor, de expectativa e de propósito eterno. O maior propósito de Deus para as nossas vidas não é fazer com que os nossos sonhos dessa terra se realizem, não é fazer com que nós possamos chegar em algum lugar nessa terra, seja nas nossas conquistas pessoais, no ministério, trabalho, seja o que for. O maior propósito de Deus para a nossa vida é que nós possamos o conhecer, é que nós possamos desfrutar da sua presença, da comunhão com Ele. Aquela comunhão que Cristo nos trouxe de volta, aquela comunhão que havia no jardim. É isso que está no coração de Deus para todos nós. E o primeiro motivo pelo qual você precisa conhecer a Deus é porque Ele é simplesmente o autor da vida. Ele é o dono de toda a história. Então, a nossa vida só vai ter algum sentido verdadeiro, a gente só vai caminhar para um futuro certo e seguro quando nós entendermos quem é Deus e quem somos nós nele. Então, a gente precisa conhecer os atributos de Deus. Quem é Ele? Quem eu sou para Ele? Quais são as suas promessas em sua palavra para a minha vida? O que Ele deseja fazer? O que é que está no coração do Senhor? Quanto mais você pautar a sua vida na palavra, mais você verá a manifestação de Deus na sua vida, a revelação de Deus na sua vida. O Senhor diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar para vocês um futuro e esperança. Nós somos criação dele, ele tem o melhor para nós. Os seus planos para todos nós são mais altos, são mais elevados. A resposta para todos os nossos questionamentos, nossos porquês está em Deus. A resposta para todo aquele desejo pela eternidade que está no coração de todo ser humano está em Deus. Porque dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso ser, existe uma sede, um desejo pela eternidade, um desejo por algo que nos dê propósito, nos dê sentido, que nos preencha. E às vezes a gente quer preencher esse desejo com outras coisas, com trabalho, com um casamento, com viagens, com festas, com, alegrias momentâneas dessa vida. Mas nada é capaz de preencher o lugar que só pertence a Deus. Nós somos criatura dele, feitos por ele, e nós temos esse desejo na alma por mais de Deus. Nós temos essa necessidade da presença do Criador. Nós podemos buscar preencher esse vazio com qualquer coisa, mas nada será suficiente. Nada poderá preencher. Você nunca estará satisfeito até que você conheça Deus, até que a paz de Deus, a plena paz de Deus invada o seu ser e Ele te preencha e te encha por inteiro. E conhecer o Senhor também nos leva a um lugar de intimidade com Ele. Como que eu vou ser íntimo de alguém que eu não desejo conhecer, conviver, estar perto? E o que o Senhor tem pra gente não é apenas uma noite de encontro, não é uma visita, é uma aliança. Uma aliança que não dura apenas um culto, que não dura uma semana, mas que é eterna, é para sempre. Então o Senhor nos faz promessas verdadeiras. O Senhor faz com todos nós um compromisso fiel. Ele nos leva a um lugar secreto, na intimidade, como um jardim fechado. Lá no Salmo 25, nos diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e a esses leva a conhecer a sua aliança. Então, quem é aquele que conhece a aliança do Senhor? Quem é aquele que conhece os segredos do Senhor? Aqueles que temem a Deus. Temer a Deus é reverenciar Ele como Deus da minha vida. Antes nós fazíamos as coisas de acordo com o nosso querer, dávamos os passos de acordo com o que a gente achava melhor, seguíamos o nosso coração. Mas ao conhecê-lo, há temor, há vontade de agradá-lo. É Ele quem guia os meus passos, é a sua palavra que ilumina o meu caminho. Ele é o dono das minhas decisões, dos meus anseios. Conhecer a Deus me leva a um lugar de intimidade,
onde eu conheço a minha identidade como filho, onde eu vejo uma face de Deus que apenas os íntimos conhecem. É um lugar onde Ele me purifica, me transforma, me molda. É um lugar onde eu conheço o seu abraço, eu conheço a sua presença. É um lugar onde eu estou escondida nele. Quem somos nós para viver isso com Deus, essa história com o Senhor? Mas Cristo abriu o caminho e hoje nós temos total liberdade para viver isso nele. Então, que privilégio que é, gente, que coisa maravilhosa, que presente, que nós não venhamos fugir disso, que nós não venhamos correr atrás de tantas coisas que passam nessa vida e não olhar para o que realmente importa, que é conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor também nos livra de todas as nossas prisões e toda cegueira espiritual. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Existe uma liberdade que só é dada por Deus, que só é encontrada em Deus. Nele nós somos livres de todo engano, de toda ilusão, de todo pecado, de toda religiosidade, de todo temor dos homens. Nós simplesmente somos livres. Nele nós conhecemos o que é realmente ser livre. Porque quando os nossos olhos são abertos, nada mais importa do que viver essa realidade, essa verdade de pertencer a Ele. E aí, como Paulo, a gente vai poder afirmar com convicção que viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, o que me importa é Ele, é estar com Ele. Então a gente vive com mais convicção de onde os nossos olhos devem estar e onde o meu coração deve estar, pelo que eu preciso viver. Então viver essa vida em liberdade é isso. É você estar livre em Cristo, é você ser livre em Cristo. E a gente só encontra essa liberdade quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o Senhor. Conhecer o Senhor também alimenta a nossa fé. Muitas vezes a nossa falta de fé, de confiança em Deus, está muito relacionada à nossa falta de conhecimento sobre Deus. E nós só vamos ter uma fé firme quando ela nascer desse lugar de entendimento sobre quem é Deus. Haverá perseverança em fé quando houver perseverança em conhecê-lo. Quando houver esse conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Lá no Salmo 9 nos diz que os que conhecem o nome de Deus confiam nele, pois o Senhor nunca desampara os que o buscam. E é exatamente aí que a nossa fé deve estar fundamentada, firmada, naquilo que o Senhor é, naquilo que Ele revela em Sua palavra, e não numa ideia nossa sobre Deus, não num querer nosso, não num pensamento positivo, não numa energia, não numa placa de igreja, não em homens, mas em quem Deus é. Escuta só isso, o que vai me fazer perseverar é saber quem Ele é. Porque assim, gente, na caminhada cristã, a nossa fé vai ser provada. Nós vamos ter que encarar altos e baixos. E sabe o que vai nos manter nisso? Principalmente quando a gente tiver que encarar a fraqueza, a frieza espiritual, quando a gente estiver desanimado, é saber quem Deus é. Ele não mudou porque você mudou, Ele não se afastou porque você se afastou, Ele continua o mesmo. Eu posso não ver nada, eu posso não sentir coisa alguma, mas eu sei. E por quê? Porque a Sua palavra me garante. É porque eu creio naquilo que saiu da boca dele. Então é sobre isso, sabe? É sobre entender que a vida pode não ser boa, mas Deus continua sendo bom. A vida pode não ser justa, mas Deus continua sendo justo e Ele fará a justiça de acordo com a sua vontade, querer e tempo. É sobre entender que as pessoas podem me abandonar, minha família pode me abandonar, meus amigos podem me abandonar, mas o Senhor continua ali. Ele nunca vai me desamparar. É sobre crer naquele momento de dor, de sofrimento, que tudo vai passar, que um dia tudo vai passar e que os olhos de Deus estão sobre mim, que Deus vê tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu passo. É sobre agarrar as promessas de Deus e se apoiar nisso. E é assim que a sua fé é alimentada. Tem uma música que eu acho que vocês já conhecem, acho que todo mundo conhece essa música, que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Olha só, porque Ele vive. Nós não colocamos a nossa fé no amanhã. Não é o que o amanhã trará, mas é sobre a existência de Deus.
É porque Ele é porque Ele vive, é porque Ele prometeu. Se você tem uma esperança de um amanhã, é por causa dele. Não tem como conhecer o Senhor e não confiar tudo a Ele. Todas as nossas batalhas, todo o nosso futuro, toda a nossa saúde, toda a nossa família, todo o nosso sustento, tudo. A palavra diz, uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós confiamos no Senhor. Nós só nos dobraremos diante do Senhor. E por que não falar também sobre adoração? A verdadeira adoração surge desse lugar de entendimento sobre Deus, de conhecimento em Deus. Sabe, eu posso adorar o Senhor quando eu sentir que devo adorar? Sim. Quando eu quiser adorar? Sim. Quando as circunstâncias favorecerem a minha adoração? Sim, mas o que vai me sustentar, o que vai sustentar a minha adoração no dia bom ou no dia mau é saber quem Ele é também. É o conhecendo, é esse entendimento de que Ele é digno de ser adorado para sempre. E a adoração está muito além de cantar para Deus, de falar palavras bonitas e declarações a Deus. Está muito ligado também ao nosso estilo de vida, aquilo que flui, sabe, no nosso modo de viver. Talvez nós podemos achar que adorar a Deus é levantar a mão no culto, dar glória a Deus, é louvar, mas está muito além disso. Está muito relacionado a gente também não se contaminar com as coisas do mundo. Está muito relacionado a viver pela audiência de Deus, sabe? A adoração, ela também é vista por Deus quando a gente rejeita o mal, quando a gente rejeita o pecado, quando a gente foge da tentação, quando a gente responde à tentação com a palavra do Senhor, quando não me envolvo com mentiras, quando eu não dou palco para contendas. A adoração não é cantar sobre Deus, mas é louvar com o coração para Deus. É quando o meu louvor sai do meu coração para o Senhor. É quando aquilo que eu louvo, que eu canto, é verdade na minha vida. É quando eu glorifico o Senhor, não porque alguém disse que era para eu glorificar, mas porque esse é o meu desejo. Então, a adoração não é porque Deus precisa da minha adoração. É porque quando eu conheço, não tem como eu não me render em adoração. Essa é a minha resposta a Ele. Não é porque Ele precisa, mas é porque é isso que eu mais desejo. E por último, ao conhecer a Deus, nunca mais seremos os mesmos. Conhecer o Senhor é transformador. Ele nos transforma. Os nossos hábitos mudam, os nossos planos mudam, o nosso entendimento é mudado, as nossas prioridades. E aí a gente começa a andar não mais por aquilo que éramos antes, não mais pelo nosso passado, mas por aquilo que está acontecendo ao decorrer que eu estou caminhando com Ele. É sobre aquilo que eu estou me tornando nele, é para aquilo que Ele está me levando, porque o novo está acontecendo a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, entregamos a nossa vida para Ele. É como aquele vaso que se desfaz nas mãos do oleiro, e aí o oleiro vai começar tudo novamente, moldando, dando forma. O vaso só existe por causa do oleiro. E quanto mais nós temos de Deus, quanto mais vivemos nesse lugar de dependência, mais amáveis nos tornamos, mais simples nos tornamos, mais humildes, mais pacificadores, mais capacitados somos para sermos luzes nesse mundo. Não há como a gente conhecer o Senhor e permanecer igual, da mesma forma. Não existe isso. O Senhor nos chama como nós estamos, mas nós não permanecemos da mesma forma. Os nossos interesses e o nosso entendimento é transformado. E outra coisa, a partir dessa transformação, a partir do agir dele na nossa vida, a partir do momento que somos encontrados e o conhecemos, não há como a gente ficar calados. Não há como a gente não ter esse desejo de propagar ele para que todos também o conheçam. Então é por ele que nos movemos e existimos. É por causa dele. E você que assistiu esse vídeo até aqui, pode ser que aí no seu coração surgiu um desejo enorme de conhecer mais de Deus. E esse é o convite dele para você. É ele te chamando. Talvez você já buscou conhecer o Senhor, só que na caminhada você se perdeu, você falhou, você enfraqueceu,
Mas esse também é o convite de Deus para você recomeçar, para você voltar, porque ainda dá tempo. Ele diz assim: clame a mim e eu te responderei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Viva nesse lugar em Deus. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido bênção para vocês, que Deus abençoe cada um e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe se você gostou. Um beijo, até lá!